E aí galera, bom? Renato Mafra, estou junto com vocês aqui para a gente fazer uma bateria de exercícios para a Polícia Civil aqui, adelante, junto com o Zuc, o grande Zuc. Bora lá, vamos começar? De olho aí no slide, a princípio apresentando as redes sociais, prof.renatomafra, Instagram e Facebook, acessa lá, eu dou sempre dicas legais. Vamos começar então, lembra que o slide vai ficar disponível para vocês. Primeira questão do CESP 2018, a questão diz: julguem os próximos itens a respeito da aritmética computacional, da gerência de memória e dos sistemas de arquivos. Tanto no ambiente Windows quanto no Linux, não é possível a criação de arquivos com mais de uma extensão. Pelo amor de Deus, vem para cá por gentileza. Como assim não é possível a extensão, mais de uma extensão e um e o outro? O que você acha? Seria possível? Se você considerar o sistema Windows, ao criarmos mais de uma extensão, ele só vai considerar a última. E no sistema Windows, a extensão é obrigatória. Então, todo arquivo de usuário pede a extensão, repito, por obrigatoriedade. Já no sistema Linux, eu posso sim ter duas extensões no mesmo arquivo. Primeiro, sequer é obrigatória a extensão no arquivo do sistema Linux. Segundo, caso eu queira, eu posso ter duas extensões. Exemplo, um arquivo .tar.gz. Vai lá para o slide para a gente poder fazer uma anotaçãozinha aqui em relação a isso. Ó. Então, se você pensar no Windows, a extensão é obrigatória. Extensão obrigatória. Ela faz parte do arquivo e todos, repito, terão por padrão. Vamos citar um exemplo aqui que cai bastante em prova. Se um arquivo for nome.txt, TXT é o quê? Um arquivo de texto simples, sem nenhum problema. Se o arquivo for um arquivo nome.docx, de que programa é? É um arquivo do Word, sim, em versões mais novas, Word 2007 para frente. Assim como um arquivo de nome.xlsx seria um arquivo do Excel. Assim como um arquivo de nome.pptx seria um arquivo do PowerPoint, uma apresentação dele. Já em sistemas Linux, a extensão não é obrigatória, ou seja, a extensão é facultativa. Além da extensão ser facultativa, deixa eu me adaptar a essa caneta aqui do pessoal do Adelante, além da extensão ser facultativa, obviamente eu, se quiser, posso ter mais de uma. Exemplo, um arquivo de nome.tar.gz. Opa, deixa eu limpar aqui, nome.tar.gz. Então, se eu considerar as duas, elas trabalharão juntas, uma formando o pacote, a outra compactando o arquivo. Então, na questão, tanto Windows quanto Linux, não é possível a criação, tá errado, cara. No Windows, por mais que você coloque mais de uma extensão, vamos fazer um teste, nome.txt.pdf, eu poderia fazer isso aqui no Windows, mas a extensão seria só a última, isso aqui não seria considerado, por mais que ele permitisse que o nome tivesse as duas, só a última seria considerado. Aqui eu posso ter as duas extensões. Então, repetindo, conforme gabarito, questão errada. Primeira delas, porque sim, é possível ter mais de uma extensão se for sistema Linux, tá? Vamos aproveitar e te dar um levantamento aqui de nomes, tratando, melhorando o conteúdo, te deixando a par da informação. Vamos fazer uma tabela comparativa. Pergunta, pessoal, de cara, vocês sabem quantos podem ser os caracteres em máximo, quantidade máxima em nomes de Windows e Linux? Se você pensar, o máximo em caracteres é comum para os dois sistemas, ou seja, 260 caracteres para ambos os sistemas. Então, tanto o Windows quanto o Linux, 260 caracteres. Até aí, sem diferença. Você sabe quais caracteres eu não posso ter num sistema Windows? Windows eu não posso ter caracteres como sinal de menor, sinal de maior, o dois pontos, a interrogação, não posso ter asterisco, não posso ter o que mais? Não posso ter aspas, não posso ter interrogação, já coloquei ali, não posso ter menor, maior, são 9 caracteres. De cabeça você consegue me dizer quais são? Já tem 3 aqui na relação, interrogação não pode ter, asterisco não pode ter a barra normal, não pode ter a contrabarra e não pode ter a barra reta, que a gente chama de pipe. Então olha aqui, ó, 9, 3, 6, 9 caracteres que eu não posso ter. Já pensando em sistema Linux, o sistema Linux só não te permite ter a barra. O restante você pode. Então ele só não vai deixar a barra.
o resto todo você pode usar, tá? Deixa eu limpar essa partezinha aqui para ficar, melhor nessa relação. Aqui, show de bola. Então, sistemas Linux, a barra exceção, sistemas Windows, não posso ter 9 caracteres. Eu sempre digo para, na dúvida, você tentar usar algum deles ao renomear o arquivo e você vai ver que não pode, ele vai te alertar quais não podem, beleza? Tratando assim, aqui a mesma história. Arquivos com extensão, com a extensão. A extensão podem ser letras e números que vão tratar o tipo de arquivo e vão tratar que programa abrirá aquele arquivo. Já no sistema Linux, extensão, como colocamos na questão, é facultativa. Extensão facultativa. E se eu te perguntar sobre arquivos com maiúsculas e minúsculas? Exemplo, um nome no Windows todo em maiúsculo e um homônimo todo em minúsculo. O Windows deixaria os dois arquivos coexistirem na mesma pasta? Não. Para o Windows ele não é sensível à maiúscula. Já o Linux é sensível à maiúscula, tá? O Windows não, Linux sim, ele é sensível a maiúsculas. Então faz diferença colocar caracteres em maiúsculo no Linux, mas não faz diferença colocar caracteres em maiúsculo no Windows, beleza? Para Windows é tudo a mesma coisa. E mais uma coisa, se você tem um arquivo oculto, o arquivo oculto no sistema Linux, no sistema Windows, ele vai ser feito de ocultar nas suas propriedades. Então, quero tornar um arquivo oculto, eu vou alterar as propriedades do arquivo. Já se eu quiser alterar para um arquivo ficar oculto no Linux, eu vou colocar um ponto na frente do nome dele. Aqui oculto, um ponto e o nome do arquivo. Se eu usar um ponto antes do nome, o arquivo no Linux fica oculto. Beleza? Essa tabelinha, repito, é baseada em questões de prova. A gente tem que ter atenção para cada informação dada aqui, porque todas elas são citadas em concurso. Beleza? Volta para mim, só para olhar para minha cara aqui mais uma vez. Repito, comparação, sistemas de arquivos, a estrutura deles, os nomes para Windows, em maiúsculo e minúsculo, Windows não faz sequer nenhuma diferenciação, e para Linux, sim, um nome em maiúsculo é totalmente diferente do nome em minúsculo. Legal? Caracteres não aceitos no Windows são 9, caracteres não aceitos no Linux, um só a barra, porque a estrutura dos diretórios dele inicia na barra. Nomes, extensão obrigatória para o Windows, extensão facultativa para Linux, mas quando tem, querendo, você pode ter mais de uma extensão sem grandes problemas. Legal? Vou deixar a anotação para vocês e a gente segue para a próxima questão. Primeira delas, gabarito errado. Legal? Vai lá para o slide para mim. Olha mais uma questão. A questão 2 do CESP diz acerca dos ambientes Linux e Windows, julguem os itens que se seguem. O usuário root no Linux pode efetuar todas as tarefas administrativas e também efetuar qualquer operação, como apagar ou modificar arquivos importantes e alterar a configuração do sistema. O que você acha, gente? Usuário root. Primeiro, quem que é esse tal de root, cara? Quando você pensa no usuário root, você pensa no usuário que é considerado o super usuário do sistema. E quem que é o super usuário? Ele tem poderes equivalentes a um administrador. Esse nome aparece bastante em prova e entenda que, assim como o Highlander, o root só pode existir um. Sim, eu estou ficando antigo para citar Highlander, muitos novinhos e novinhas aí sequer sabem o que é isso, né? Então, só pode existir um superusuário no sistema Linux, que equivale ao sistema administrador root, que pode efetuar qualquer tarefa que seja válida no sistema. Então vamos reler. Root no Linux pode efetuar todas as tarefas administrativas. Legal. Também efetuar qualquer operação, como apagar, modificar arquivos importantes e alterar configuração do sistema. O que você acha? Claro que sim. O root pode efetuar qualquer alteração no sistema, contanto, obviamente, que seja uma alteração válida no sistema. Vamos aproveitar e fazer um apanhado de informação sobre usuários? É legal ir revisando a informação sobre eles. Então vamos tratar aqui os usuários, vamos fazer uma comparação do sistema Windows e, de novo, uma comparação do sistema Linux, como as bancas tanto gostam, a gente já entra batendo, é o perfil aqui, você sabe disso, você não apanha, né? Apanha aquele que não está acostumado com o nosso ritmo. Então, Windows a gente pode ter o usuário padrão, a gente pode ter o usuário administrador
E a gente pode ter o usuário convidado, ou pelo menos podíamos, né? Vou te avisar já já que o convidado foi removido. Mas por enquanto o padrão é esse. Linux, a gente pode ter o usuário normal, a gente pode ter o usuário que é o superusuário. Sendo que o usuário normal pode levar o nome que a gente quiser, obviamente não em duplicatas, mas o nome que a gente tiver vontade de executar. Deixa eu mudar a cor aqui, deixa eu botar um azulzinho aqui para vocês. Legal. Qual que é o poder do usuário padrão no sistema Windows? Ele tem um poder restrito. Como é que você tem que lembrar disso? A princípio vai ter a mesma comparação com o usuário no sistema Linux. E compara assim, vem para cá de novo, vem para mim. Compara assim, o usuário normal ou o usuário padrão, que são equivalentes, eles vão ter poderes que se limitem ao que afete apenas a eles. É bom pensar desse jeito porque você não se limita em relação a uma tabela que tem que decorar do que pode ou não fazer um usuário tipo padrão ou normal. Pensa, repito, ele só pode fazer o que se limite ao que afete, o que se limite a ele mesmo. Ele fez coisas que afetarão outros, ele não pode mais. Vamos dar exemplo? Ele poderia mudar a própria senha? Pensa, sim, cara, a senha é algo pessoal, ele pode mudá-la. Agora, ele poderia mudar a senha de um outro usuário que não ele? Claro que não, está afetando a outro. Ele poderia fazer algo mais simples, como mudar a data do computador. O que você acha? Configuração do relógio, ele tem esse poder? Ah, de cara alguns podem ter pensado, sim, ele pode. Mas não, pensa melhor, cara. Se ele mudar a configuração de data e hora, ela será só para ele ou será para todos? Data e hora, para todos, é do sistema. Então ele poderá fazer? Não, porque a data e hora afetaria todo mundo. Lembra disso? Então, tudo que ele faz que afetou a ele, ele pode. Se ele fez algo que afetou a segurança, afetou o ambiente, afetou outros usuários, ele não pode mais. Você não vai se limitar, obviamente, a ficar decorando tabelas do que pode ou não fazer, porque no final das contas você faria confusão com isso. Um ser pensante é mais importante. Volta lá para o slide de novo. Repara padrão poderes restritos, normal restritos, equivalentes, tá? A quantidade, você pode ter quantos usuários? Você pode ter inúmeros usuários, você pode ter ilimitados usuários. Você não tem um limite de usuários do tipo padrão, você não tem um limite ilimitados usuários. Você não tem um limite de usuários do tipo normal. Se você pensar na ideia de poder, esse administrador aqui pode tudo. Se você pensar na história de poder, o superusuário pode tudo. Até aqui não tem uma grande diferença entre os dois. Mas aqui eu posso ter vários usuários do tipo administrador, já que eu só posso ter um usuário. Aqui no Windows ele pode se chamar Ana, Zé, Maria, Carlos, Pedro, ele não precisa ter um nome pré-definido. Por mais que na instalação o sistema já cria um usuário de nome administrador e tipo administrador. Já no sistema Linux ele só pode ter um e o usuário será chamado de root. Root não é root da rutinha, não, tá? Root é root de raiz, escreve-se com R-O-O-T, beleza? E para fechar aqui, ó, usuário convidado no sistema Windows, que só foi até o Windows 7. Se tratando de versões mais novas do Windows, ele foi aposentado. Não tem mais no 8, 8.1 e o 10. O usuário do tipo convidado, repito, foi hoje aposentado, tá? Deixa eu te dar uma dica legal. Se você estiver usando o Linux no ambiente texto, sem uma interface gráfica, lá no ambiente texto, para você identificar que o seu usuário é normal ou administrador, ele vai te mostrar um símbolo. Ele vai te mostrar o símbolo do cifrão para identificar que o usuário é um usuário do tipo normal e vai colocar um símbolo do jogo da velha para indicar que o usuário é um usuário do tipo administrador. Então, repito, ambiente texto, cifrão para identificar. Se for no superusuário, o ambiente texto vai exibir um jogo da velha. Alguns vão falar, meu Deus, eu não vi isso. E aí eu vou te responder, legal, se você não viu, de repente é porque você nunca usou um sistema Linux. Caso tivesse usado, você teria visto isso. Vamos ver se eu vou atrapalhar muito a edição aqui, se eu abrir a telinha do prompt. Nem atrapalhei, né? Olha aqui, ó, estou dentro do prompt de comando de um sistema Windows. No prompt não existe isso.
No prompt não teria como eu saber, a não ser pelo tipo de usuário que eu estou, mas ele não identifica visualmente para mim se aquele usuário adelante é um usuário administrador ou não. Já em sistemas Linux, ele me indicaria na tela se ele tem o cifrão para usuário normal ou o jogo da velha para um usuário administrador, beleza? Só cuidado com detalhe, gente. O pessoal chama esse símbolo aqui de hashtag, mas esse símbolo não é hashtag, tá? Esse símbolo é chamado de cerquilha, tralha, sustenido, jogo da velha. Hashtag é quando você, obviamente, coloca ele, o símbolo, junto com alguma palavra. Adelante. Aqui sim. Tudo isso aqui seria hashtag para indexar numa rede social. Só o símbolo, cerquilha, jogo da velha, tralha, sustenido, sem briga com esse nome aí, para a gente não ter confusão. Legal? Revisamos então, a informação vai ficar anotada para você, a gente segue para outra questão. Olha a questão 3. Questão 3 diz: Cortana, vamos destacar esse nome que é importante, é um aplicativo disponível no sistema operacional Windows, legal, é verdade, desde a versão XP, pisou, enfiou o pé na jaca, pisou na lama, já está errado, que possibilita criar o efeito de dupla exposição unindo o visual, pirou de novo a banca, totalmente errada a informação. Se você pensa em Cortana, você pensa em um assistente pessoal. A Cortana é um assistente pessoal que trabalha com inteligência artificial. A inteligência artificial da Cortana permite que ela interaja com o usuário, obviamente para melhorar o atendimento dele em relação ao sistema operacional. A Cortana só está disponível no Windows 10. Não existe Cortana para o Windows XP, como a banca disse. A Cortana não tem nenhuma função de criar um efeito de dupla exposição. Não, repito, a assistente pessoal permitirá, por exemplo, a abertura de arquivos, permitirá a localização de arquivos, a abertura de programas. Se você chegar num computador com Windows 10 e falar, ei Cortana, se você falar, ei Cortana, ela vai te atender. A partir do momento que o Ei Cortana é acionado, você pode fazer comandos como, por exemplo, Ei Cortana, abaixe o volume. Ei Cortana, abra o Word. Ei Cortana, abra o Spotify. E assim por diante. Caso ela localize o programa, ela abrirá para você. Você pode usar comandos de voz para acioná-la ou pode usar comandos de texto para fazer a inserção da informação e a Cortana vai te atender perfeitamente, beleza? Só traz para mim aqui para eu te perguntar uma coisa, olhar nos seus olhos profundamente e a gente discutir um assunto. Gente, computadores têm inteligência? Tem, eu acabei de escrever. Inteligência artificial. Pergunta, quem tem inteligência? A peça do computador ou o programa do computador? É claro que é o programa, né? E não a peça. Programamos inteligência, programamos a capacidade do computador aprender e o software pode gerar informações a partir do contato com o ser humano, aprender de forma até mesmo cognitiva, porque ele pode aprender e se melhorar e interagir com o usuário. Pô, tu tem isso aí no teu celular, aposto eu. Tá segurando aí, né? O que é? É um iPhone? Tem o iOS? Então no teu iPhone você tem a Siri, ou para alguns mais chique, a Siri. A Siri, ela atende a comandos de voz. Se você falar, e aí Siri? A Siri vai atender teu comando de voz, tu pode abrir um aplicativo, tu pode enviar uma mensagem para alguém, abrir o WhatsApp, ler e-mail e assim por diante. Assim como quem tem Android, no Android você fala, ok Google, e o Google abrirá pelo Google Now a aplicação para você. A Amazon, que é uma empresa muito grande também na área de tecnologia, a varejista, ela também tem a Alexia, o Bradesco tem a Bia e assim por diante. Faz parte da nossa vida essa inteligência artificial e tem caído cada vez mais em prova, legal? Então se a banca falar para você sobre inteligência artificial, você diz que o software hoje tem a capacidade de aprender. Computadores têm capacidade de aprender, interagir com o usuário para melhorar a relação e, obviamente, assim, melhorar o atendimento e serviços que prestam para a gente. Legal? Volta lá para o slide, vamos colocar respostas então. Gabarito errado para a questão número 3. Lembra que elas acompanharão as questões, você pode ter acesso a tudo. Deixa eu voltar o meu vermelho aqui, porque o vermelho dá uma ênfase maior nas anotações. Olha 4, 2018, CESP. No ambiente Windows 8, as pastas, diferentemente dos arquivos, não podem ser recortadas, pelo amor de Deus, podendo apenas ser copiadas ou excluídas. Ridícula a informação da banca, totalmente errado. É claro que podem ser recortadas, obviamente para poderem ser coladas em outro lugar, assim como podem ser copiadas ou excluídas.
Vamos melhorar a questão? Vamos pensar a princípio nas versões do Windows. Qual que é o Windows mais atual hoje que temos no mercado? É o Windows 10. Vamos voltar no tempo? Antes do Windows 10, a gente tem o Windows 8.1, que na verdade é uma variação do Windows 8, uma atualização de segurança do Windows 8, né? Antes do Windows 8.1, o 8. Antes do 8, o 7. Antes do 7, você lembra? Temos o Vista. Antes do Vista, o Windows Milênio. Antes do Milênio, o Windows XP. O XP vem aqui com o Milênio, né? O XP e Milênio, isso mesmo. XP. Aí a gente tem o Windows 98, segunda edição. A gente tem o Windows 98, terminou aqui meu espaço. A gente tem o Windows 95, fora as versões comemorativas, como o Media Center, por exemplo, tá? Windows 95, e vou voltando no tempo. Os concursos hoje focam bastante as cobranças do Windows 7 para frente, mas é bom você ter uma base em qualquer um deles. Você tem uma base em qualquer um deles, obviamente você vai ter um bom sistema, tá? Deixa eu olhar aqui, isso aqui não tá legal, tá me incomodando porque a ordem é diferente, né? Aqui é o Milênio, aqui é o XP. Agora sim, cronologicamente, agora tá certinho, tá? Alguns devem estar pensando, e o Windows NT, e o Windows 2000, e o Windows 2003, essas outras versões são para servidor, gente. Essas máquinas aqui são para desktop ou notebooks, computadores pessoais ou máquinas com estação de trabalho para empresas, tá? Então essas versões que seriam citadas no concurso, legal? Aqui a banca citou o Windows 8, sem problema, caberá assim como em qualquer outro. Deixa eu aproveitar e anotar uma dica com vocês aqui. Que dica poderia ser? Quando a banca falou excluída, eu pensei numa coisa. Olha uma situação hipotética. Você tem um arquivo do Word que está na sua área de trabalho. É um arquivo de texto. Você seleciona o arquivo do Word, você está usando o Windows 8 da questão e você aperta a tecla Delete. É apenas Del ou Delete. Qual vai ser o intuito de pressionar a tecla Del? Vai ser, óbvio, enviar o arquivo para lixeira do computador, não vai? O que eu quero te perguntar é, se você está usando, repito, Windows 8, vamos ampliar, ou Windows 8.1, ou Windows 10, vale para qualquer um a informação que eu estou colocando aqui. Se você está usando um desses Windows e apertar Delete, o arquivo vai automaticamente, ou seja, imediatamente para a lixeira, ou primeiro ele vai pedir confirmação do usuário. O que você acha? Se você usa uma dessas versões, você sabe que o arquivo vai automaticamente para a lixeira. Automático, o arquivo vai para a lixeira, sem nenhuma confirmação do usuário. E ele faz isso porque nas versões do Windows 8, 8.1 e 10, a confirmação passou a não ser mais marcada por padrão. Então ele não confirma mais. A banca CESP adora cobrar isso. O cara fala para você que ao selecionar um arquivo na área de trabalho, na pasta documento, imagem, música e pressionar Delete, o arquivo irá para a lixeira de forma automática, sem nenhuma confirmação do usuário. E a informação é verídica, repito, se for do Windows para frente. Testa aí com o seu computador para poder confirmar. Até o Windows 7 havia confirmação. Do 8 para frente não há mais. Professor, dá para eu colocar a confirmação de novo? Eu prefiro. Dá. Nas propriedades da lixeira, você marca a caixinha que não está marcada por padrão no 8, 8.1 e 10 e a confirmação voltará a ser exigida para que o arquivo seja movido para a lixeira, beleza? Mas só mais uma situação, vem para o slide de novo. Só mais uma coisa, na mesma situação aqui, em vez do usuário pressionar Delete de cara, o usuário pressionou uma tecla adicional junto com Delete. Aposto que você sabe, a tecla Shift junto com a tecla Delete. Então o cara apertou Shift Delete, as duas juntas. E o que o Shift Delete vai fazer? Vai mover para a lixeira? Não. Shift Delete vai excluir permanente. Então agora o cara vai ter exclusão permanente. O que eu quero te perguntar? Essa exclusão permanente é automática ou não? E não, a exclusão permanente não vai ser automática. No caso da exclusão permanente, haverá confirmação. Por que haverá confirmação? Porque óbvio que o Windows não é maluco e ele quer confirmar a ação de exclusão para não ocorrer, obviamente, uma exclusão permanente de algo que foi feito acidentalmente. Legal? Então, é bom somar dicas a essas informações para que a gente fique malandrinhos em cada uma delas. Legal? Gabarito, então, errado para a nossa questão de número 4. Vamos seguir?
Seguindo, a gente tem a questão 5, também do CESP, do Ministério Público lá do Piauí, e a banca diz: em cada um dos itens seguintes, referentes a conceito de organização e de gerenciamento de informações e segurança da informação, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Matheus tem em seu computador Windows 10, destacamos o Windows, e um firewall pessoal, legal, instalado que funciona corretamente. Nessa situação, embora esteja funcionando corretamente, ele disse isso 2 vezes, o firewall não é suficiente para conter vírus e ou perda de arquivos devidas à eventual falta de backup. Legal, vem aqui para mim e a gente vai relembrar quem é firewall. Gente, todo mundo sabe que firewall é uma ferramenta de segurança. Muitos dizem que firewall serve como uma tradução literal, como uma porta, a ideia de firewall, uma porta de fogo, uma parede de fogo. Porta não, parede de fogo. Eu falei porta porque, na verdade, eu prefiro, tá? Firewall, em português, eu traduziria melhor se eu usasse a ideia de porta corta-fogo. Pensa num prédio. O prédio normalmente tem uma área de escadas com porta corta-fogo que evitaria e dividiria a parte interna da escada da parte externa. O firewall tem exatamente esse papel: separação de rede, o mundo externo do mundo interno. O firewall é uma ferramenta de segurança porque permite separar o mundão, internet, rede pública, da rede interna da empresa. No caso da banca, citando a questão está totalmente errada porque o firewall está desvirtuado na questão. Não está fazendo o que a banca disse. Para a questão estar correta, a banca tem que citar o firewall num papel de filtro de rede. Separa o conteúdo externo do interno e essa separação traz segurança para a rede interna, no papel de que ele monitora conexões, bloqueia portas, bloqueia conexões nocivas e melhora, obviamente, a segurança do computador. Volta lá para o slide, vou fazer algumas ponderações. Olha aqui, ó. Embora esteja funcionando corretamente, o firewall não é suficiente para conter vírus. Legal. O firewall não é um antivírus. Então, de cara, já temos aqui que o firewall é diferente de um antivírus. Tudo bem, de vez em quando um firewall trabalha um pouquinho no mundo do antivírus e vice-versa. O antivírus também pode trabalhar no mundo do firewall. Vamos dar um exemplo? Um antivírus pode monitorar conexões. A princípio o antivírus está verificando a execução de arquivos, a execução de programas. Então ele vai tentar cuidar do que está executando no próprio sistema. Já o firewall vai monitorar a rede. Ele vai monitorar o que está tentando entrar, conexão de entrada e conexão de saída. Então, é uma conexão de entrada, ele monitora. É uma conexão de entrada permitida, porque tem uma regra, ele permite. Não é, ele bloqueia, como a própria regra definiria. Deixa eu te perguntar, aproveitando, o Windows, como a banca indicou, já vem com um firewall e sua instalação padrão? Sim. Pergunta, todas as versões do Windows vêm com firewall? Não. Negativo. Se você pensar no firewall, você vai ter ele do Windows XP em diante. Então, do Windows XP em diante, todas as versões têm um firewall. Anterior a isso, não. E antivírus? Algum Windows já vem com antivírus? Até que sim. O Windows 8, o Windows 8.1 e o Windows 10. Todos esses 3 caras vêm com antivírus. Você lembra o nome da ferramenta? A ferramenta se chama Windows Defender. Dica importante, pensa assim, Windows Defender, ele também está disponível em versões anteriores. Quais delas? Windows Defender também está disponível no Windows Vista e no Windows 7. Só que no Windows Vista e no 7, ele ainda não era um antivírus. No Vista e no 7, ele era apenas um anti-spyware, ou seja, anti-espião. Ele só se tornou também antivírus a partir do Windows 8. Legal? Informação importante. Teremos mais questões de firewall, aí eu vou tratar mais detalhes de firewall aqui na sequência. Volta para mim, foca de novo. O firewall não tem papel de proteger a máquina contra a perda de arquivos. Quem faria isso seria uma rotina de backup. A banca disse isso. Falta de backup. Que é isso, cara? O firewall não vai ter esse papel. O firewall não está nem aí em relação à contaminação de vírus. O firewall não verifica anexos de e-mail. Firewall não verifica downloads, Firewall não verifica mídias removíveis, não verifica links que você clica na internet. Lembra sempre, Firewall não é antivírus. Os dois somam para segurança, mas o Firewall olha para a rede,
monitora o que entra e o que sai dela. Com regras pré-determinadas, ele pode bloquear conexões nocivas e até impedir que uma praga já instalada se replique. Mas, repito, ele não impede que uma praga que já esteja na máquina, seja pelo download ou mídia removível, contamine o computador. Legal? Uma dica importante para fechar esse primeiro bloco é, se a banca falar para você que o Firewall é capaz de bloquear ataques de vírus que venham da web, aceita, gente. Porque ataque é uma coisa que vem de fora para dentro. Não existem ataques internos. Ataque não é mau uso. Ataque não é erro humano, cara. Ataque é forçado. Firewall monitora a conexão e ele é capaz de bloquear tal conexão. Mas, mais uma vez, eu bato na tecla. Teremos mais questões sobre o assunto de Firewall. Óbvio, entraremos mais no cunho. Aqui, a princípio, é para trazer a ideia do Windows sobre ele. Vamos encerrar esse primeiro bloco aqui com meia hora. A gente inicia um na sequência. Valeu, galera!